Olá, tudo bem, turminha do segundo ano? Espero que sim. Hoje, nossa aula de matemática, Números até 1000, estamos na quarta unidade, faremos nossa correção. Começamos a nossa correção na página 94. O primeiro quesito: o que aconteceria com os animais que vivem na Mata Atlântica se ela deixasse de existir? Então, deixando de existir, a gente sabe que vai acontecer a extinção desses animais, né? Esses animais, eles deixariam de existir. Segundo, você conhece o número 1000? De que maneira podemos representá-lo com algarismos? Então, são os números. Como é que a gente representa 1000? Então, 1000 vai ser 1, 0, 0, 0, certo? Então, aqui são a resposta da página 94. 95, ou melhor, 96. No primeiro quesito, a gente vai observar aí a barra, as plaquinhas e os cubos. Temos aí uma centena, 100, 5 dezenas e 8 unidades. 100 mais 50 mais 8, que é igual a 158, certo? Uma centena, 5 dezenas e 8 unidades. Letra A da página 97. Temos aí 2 centenas, 3 dezenas e 7 unidades. 200 mais 30 mais 7, que é igual a 237. Letra B, 3 centenas, 7 dezenas e 5 unidades, que será 300 mais 70 mais 5, que vai ser o número 375. Como lemos o número representado no quadro de ordens de cada item? Então, já pronunciei para vocês, A letra A, 237, letra B, 375. Página 98. Corrigindo, Na letra A, para vocês descobrirem aí no ábaco qual é o número representado. Então, estamos vendo na centena temos um número, então é 100. Na dezena temos 5 bolinhas, então 50. E na unidade temos duas bolinhas, então 152 na letra A, letra B 186, letra C 104. Aí agora o terceiro vamos representar com os algarismos, são os números, por extenso, que são as palavras, e decomposição, separando o que é centena, o que é dezena e o que é unidade. O primeiro já está todo respondido. Vamos agora para o segundo. Esse número aí, vamos escrever por extenso, 278, que vai ficar na decomposição 200 mais 70 mais 8. O terceiro número, esse número vamos ler 401, que vai ficar 400 mais 0 mais 1. Então aí, 401 temos 4 centena, 0 dezena e uma unidade, certo? São 4 dezenas, 4 centenas e a dezena tem 0. Aí a gente tem 1 lá na unidade, então registra ele. Quarto quesito, pinte cada ficha de acordo com as adições. Então, azul entre 100 e 200, verde 200 e 300 e vermelho maiores que 300. 102 vai ser de azul, 203 de verde, 331 de vermelho, 197 de azul, 325 de vermelho e 299 de verde, certo? Prontinho, pessoal. Então, são essas as nossas correções. E agora a nossa aula, iniciando na página 99. Quinto quesito. Em um número, cada algarismo tem um valor de acordo com a posição que ele ocupa, certo? Então, por exemplo, a gente está observando aqui nessa tabelinha. O número 1, ele representa a centena, certo? Então, ele é 100. Número 4, dezena, 40. E 3 é a unidade. Então, 143. Veja a seguir o valor posicional de cada algarismo no número 143, O que eu mostrei para você. Então, de 1 a 100, a centena. De 4, no caso 4, vai ser 40 unidades. E 3 unidades. 100 unidades, que é a centena. 4, 40 unidades. E o 3 unidades. Agora é com você, certo? Você vai completar.
791. 7 representa quantas unidades? Vai ser igual ao de cima, só vai mudar que é o número 7, certo? 9 e 1. Sexto quesito, complete as sequências com os números das fichas. Então, você vai completar com o que está faltando. A gente tem aqui 400, 500, 600, 700. Os primeiros, na letra A, 291, 292, 200, até 299. Quando terminar 299, vai ser quem? Vai ser 400, 500, 600 ou 300, né? Ó, é só você prestar atenção. Nós estamos o primeiro número é 2, né? A família do 200. Depois do 2, quem é? 2, 3. Então, vai ser a família do 300, certo? Lá na letra B, temos 300, 3. A próxima família depois do 3 é o 4. E assim você vai fazendo. 4, que é a letra C. Depois de 4, 5. Então, vai ser, depois de 400, vai ser 500. De 100 em 100, né? 500, 5, né? Depois do 5, é o 6. Então, 600, certo? Então, você vai completar as fichas que estão aí em cima, nesse quadrinho. E agora escreva como se lê cada número que você usou para completar as sequências. Então, na letra A, como é o nome desse número? Você vai escrever um nome. B, C e D, tá certo? Pronto, agora a página 100, o sétimo quesito. Veja o mosaico que Fábio construiu usando peças de azulejo. Então, mosaico, né, são construções, né, que a gente diversifica imagens, mistura imagens e cores. No caso aqui a gente tem duas cores, certo? Mas aqui a gente tem os quadradinhos de azulejo que ele quer descobrir na letra A quantas peças, estime a quantidade. Então você vai olhar aqui para essas peças sem contar e você vai tentar dizer o número mais ou menos de quantos quadradinhos tem aí, quantas peças tem, certo? Na letra B, você vai escrever uma maneira de obter a quantidade exata de peças de azulejo nesse mosaico. Depois determine a quantidade que Fábio utilizou. Então, para que você descubra, você vai ter que contar. Primeira dica, você vai contar na horizontal, deitadinha assim nas linhas. Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, temos 17 quadrinhos. E vamos contar descendo agora, né, na vertical. Contamos na horizontal, vamos agora contar na vertical, de cima para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Então, temos duas maneiras. Contar, fazer o cálculo de 1 em 1, né? Contando um por uma, primeira linha, segunda linha, né? Só que é bem cansativo. E temos a segunda opção, que é a multiplicação, que vai ser 17, ó, na horizontal 17 vezes 10 na vertical. Aí você, que é a possibilidade que ele quer que você escreva aqui na letra B. Aí você pode utilizar aqui a calculadora, tá? Para fazer esse cálculo, até porque são multiplicações que vocês ainda não viram e com dois números, tá? Então, você vai lá, 17 vezes 10, você vai encontrar o resultado. Aí, aqui você escreve a opção que você fez multiplicando, certo? Multiplicação. Então, eu peço que você utilize aí a calculadora, peço ajuda ao seu responsável, porque essa continha nós não fizemos ainda, tá bom? Então, mas o livro pede pra gente realizar, então a gente faz dessa seguinte maneira. Ou então, você pode contar de 1 em 1, certo? Na letra C, a quantidade que você pensou lá na letra A, não foi? Você acertou, depois que você encontrou o resultado, você vai dizer sim ou não, tá bom? E o oitavo quesito? O oitavo quesito, um comerciante quer abrir o seu cofre, mas esqueceu a senha numérica. Ele se lembra apenas de algumas características sobre o número. Ele tem algumas ideias do qual é o número, né? De que número é. Leia as informações e escreva o número que abre esse cofre. Então, vamos prestar atenção às dicas aqui nessa corzinha verde. O primeiro pontinho. O número está compreendido entre 600 e 700. Então, ele determinou que são
tá entre esses 100 números, né? De 600 para 700 tem 100. Então, ele só pode ser 620, 630, não pode passar de 700. Não pode ser 701, nem pode ser 500. Mas ainda continua difícil, né? Vamos para a segunda dica. O algarismo das unidades é 4. Então, ele já disse que a primeira ordem é 4, que representa a unidade. Então, lá, o último número, né, que a gente começa da esquerda para a direita, então o último número vai ser 4. Você vai anotando aí nas informações. A terceira opção, o algarismo das centenas é igual ao algarismo das dezenas. Então, ele já disse que os dois são iguais. Legal. Vamos agora pensar nas dicas. Vamos pensar de 1 em 1. Você vai pensar de 1 a 9, repetindo os números. Por exemplo, 1 em 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4. Você vai indo. Veja só. 1 em 1 e 4 seria a unidade, né? Vou mostrar aqui para vocês. Número 114. Pode ser 1 em 1. São dois números repetidos que ele falou, que é a centena. Deixa eu escrever aqui com caneta. 1 em 1 e 4. A centena e a dezena ele disse que tem que ser igual. E a unidade é 4. 1 em 1 não pode ser. Por quê? Porque sabemos que os números têm que estar entre 600 e 700. Então, 2 e 2, você vai fazendo na ordem. 2 e 2. E a unidade é 4, que vai dar 224. Também não pode, porque o número não está entre 600. Ele precisa estar entre 600 e 700, certo? Aqui precisa estar, aqui na centena tem que estar 6, né? Pelo menos aqui na centena tem que ser 6. E tem que ser antes de 7, certo? Aí, quem é o próximo número? Depois de 2? 3. 3 e 3. No caso, dá 334. Por que eu estou repetindo? Porque ele disse que a centena e a dezena são iguais. Então, o mesmo número que eu coloco para a centena é o mesmo que eu coloco para a dezena. Vai dar 334. Também não pode. Por quê? Precisa ser 6. E assim você vai fazendo. Continue fazendo como eu comecei e você vai descobrir, certo? Porque se eu continuar, eu vou encontrar a resposta, vou dar a resposta. Então, você vai continuando, depois de 3, aí você vai 4, pode ser? Aí você vai fazendo até o numeral 9, né? Você vai até o 9 e você vai ver. Lembrando que tem que ser de 600 até 700. Você fazendo assim, você vai encontrar o número, tá bom? Sabendo que o 4 a gente já sabe que é a unidade que ele já deu. Esse resultado, né? Mas os outros dois a gente precisa descobrir, tá bom? Então é com vocês. Agora, a última página, a página 101, o nono quesito. Os municípios Serra da Saudade, em Minas Gerais, Borá, em São Paulo, e Araguaína, no Mato Grosso, são considerados os menores municípios do Brasil em relação à quantidade de habitantes. Então, as pessoas que moram lá, a quantidade de pessoas que moram lá são os menores, né? Então, são municípios que pertencem a esses estados. Observe o gráfico ao lado e resolva as questões. Então, vamos observar, vamos fazer a leitura desse gráfico. Então, aqui em cima temos o título. Pertence ao quê? A história fala sobre municípios com menos habitantes no Brasil em 2018. Então, está dizendo que foi 2018, que foi aqui no Brasil. E aqui na coluna, né, de cima para baixo, temos a quantidade de habitantes. Começa lá embaixo do 0, 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Então, vai de cima para baixo. E aqui na horizontal, temos os nomes dos 3 municípios, né? Tá o nome de cada um e a quantidade. Então, a barrinha tá mostrando Serra da Saudade, por exemplo, 800, aí 815, né? O valor dele. Então, embaixo é o município. Aí, agora vamos para a pergunta. E aqui também, abaixo do gráfico, tem a fonte. Significa quem foi que fez essa pesquisa. Quem é que está dizendo o histórico desse gráfico, né? A letra A. Qual é a população do município de Serra da Saudade? Então, qual é o número, a quantidade? Quantidade de habitantes, você vai dizer. É a mesma coisa de população, certo? Então, qual é o número representado
por esse município. Aí você vai ver lá em cima dele, lá na barrinha tem um número, aí você vai colocar, certo? Qual desses municípios tem a maior quantidade de habitantes? Então, qual é a barra maior? Aí você vai colocar o nome do município, que está aí embaixo. E a menor, aí você coloca o nome. Depois, escreva por extenso o número que representa a quantidade de habitantes de Iporá. Então, você vai ver qual é o número dele e vai escrever em palavras, certo? Não é em números, são em palavras. E na letra D, junto a um familiar, faça uma pesquisa para verificar se no Brasil existem outros municípios, além dos citados, com a quantidade de habitantes menor do que 1000. Então, você vai ver, você vai fazer a pesquisa, né, se há mais algum município aqui no nosso país que tenha menos de 1000 habitantes, tá certo? Que são os números que nós estamos estudando, né? De 0 até 1000. Então, você vai procurar fazer essa pesquisa, tá certo? Prontinho, pessoal. Então, ó, peço que vocês não esqueçam de enviar. Se sentir dúvida em alguma atividade, viu que não conseguiu, pode falar com a professora, que eu estou à disposição, certo? Entre em contato para que a gente tire as dúvidas. E não deixem de enviar as atividades, tá bom? Que é muito importante. Ó, então, um abraço para vocês e até a próxima aula.